Para a informação de último momento, incêndio em um prédio de 3 andares na Filadélfia, nos Estados Unidos. Deixa ao menos 13 pessoas mortas, entre elas 7 eram crianças. Além dos óbitos, 2 pessoas se encontram gravemente feridas, um adulto e uma criança. Olha as imagens que chegam agora aqui na Jovem Pan. Segundo os bombeiros, 8 pessoas conseguiram escapar com vida do edifício. É um prédio de 4 andares, nós estamos com as imagens e as escadas que foram posicionadas justamente para socorrer as vítimas. Temos uma escada do Corpo de Bombeiros, mais outras, 1, 2, 3, 4, 5 escadas e muitos saíram pelo terraço, quebraram inclusive parte da laje, que ali é feito de madeira. O Eliseu Caetano está comigo agora, direto de Miami. Eliseu, muito boa tarde. Para resgatar as vítimas, eles abriram o telhado. Olá, William, muito boa tarde para você, boa tarde para toda a audiência da Jovem Pan. Jovem Pan urgente na manhã, final da manhã desta quarta-feira aqui nos Estados Unidos. Triste notícia vinda lá do bairro de Fairmont, na Filadélfia, no estado da Pensilvânia, estado vizinho a Washington, D.C., onde fica a Casa Branca. Infelizmente, como a gente consegue acompanhar aí nas imagens ao vivo, uma casa multifamiliar de 3 andares pegou fogo. 13 pessoas, pelo menos 13 pessoas morreram, de acordo com as afirmações oficiais do Corpo de Bombeiros. Entre os mortos, 7 crianças. 8 pessoas conseguiram serem retiradas com vida de dentro de um dos apartamentos, incluindo aí um adulto e uma criança, como você disse há pouco, que foram socorridos para hospitais na região. Esse adulto e essa criança estão internados ainda em estado grave. Agora, o que mais chama a atenção, o William e a audiência da Jovem Pan, é porque essas casas, principalmente dessa região norte aqui do país, são construídas de madeira. Aí no Brasil chama-se drywall, né? Começou a ser utilizado muito recente essa técnica na construção. São casas que só a base, só a fundação é de cimento. Toda a construção é feita de madeira e, por isso, o fogo se alastra com muita rapidez. E como nessa época do ano faz muito frio naquela região do país, pode ser que o gerador que aquece as residências, que aquece esses prédios, tenha entrado num curto-circuito, o que não é algo incomum, principalmente nessa época do ano, porque faz muito frio e as pessoas costumam deixar os aquecedores ligados por muitas e muitas horas a fio. E aí o que acontece? Em casas muito antigas, como é o caso dessa casa, que a gente consegue ver claramente aí nas imagens, que ficava num bairro bem simples, bem humilde, da periferia de Fairmont, na Filadélfia, acabam não resistindo. Infelizmente, nesse incêndio de hoje, 13 pessoas morreram, incluindo aí até crianças. A gente ainda não tem identificação dessas vítimas, mas assim que tiver, a gente traz aqui ao longo da programação da Jovem Pan News. 8 pessoas foram socorridas com vida, foram levadas para hospitais da região, infelizmente 2 em estado grave, e a gente fica na torcida para que eles se recuperem o quanto antes. E deixe aqui também um alerta, William, para toda a audiência da Jovem Pan, que é grande aqui nos Estados Unidos, sobretudo em estados frios, né, como Nova York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Filadélfia, onde tem comunidades brasileiras grandes, né? Tomem cuidado com os aquecedores, principalmente nessa época do ano, porque eles, infelizmente, podem causar danos seríssimos e até incêndios como esse que a gente está acompanhando aí. É claro que a perícia ainda vai ser feita, mas já é uma das hipóteses levantadas por aqui, viu, William? Na imagem que nós estamos mostrando na Jovem Pan, eu tinha falado até em 4 andares, na verdade são 3 andares, tem uma escada Magiros e os homens do Corpo de Bombeiros posicionaram outras escadas. Se a gente observar, em algum momento, nós vamos mostrar a lateral deste prédio. O Eliseu fala em casa, é um prédio, ele fala em moradia multifamiliar. Um prédio, né? E a gente tem ali, ó, são 3 andares. Aí uma coisa chama a atenção, Eliseu. Naquela parte que aparece ali do lado esquerdo, nós temos pelo menos 3 fissuras na parede com o dilatamento justamente do calor. O teto, eles cortaram, fizeram lá 3, tá vendo? 1, 2, 3 ou 4 acessos, porque elas são feitas, como ele falou, de drywall ou aquela placa de madeira. No meio, eles colocam lã de rocha, isopor, para criar o isolamento térmico. Então, como nós estamos mostrando, os homens do Corpo de Bombeiros tiveram acesso ao terraço
desse edifício para poder justamente resgatar as vítimas. Inclusive, a escada Magiros foi posicionada para resgatar essas pessoas. Essa imagem aí agora, congela aí, dá para parar aí, Você está vendo as fissuras? Nós temos 3 fissuras ali naquela parede principal, na lateral do prédio. Tem uma escadinha lá de uns 6 degraus para você ter acesso a essa construção. O Eliseu falou, daqui a pouco nós temos mais detalhes, então, da identificação dessas vítimas. São 3 mortos, entre elas 7 crianças. Na agilidade, olha o carro, tá vendo? O carro foi atingido ali, o vidro traseiro do veículo foi quebrado ali naquela operação de resgate às vítimas. E foi, enfim, é uma notícia que traz um impacto muito forte em função da perda dessas 13 pessoas e também dessas 7 crianças. Eliseu Caetano, direto da Flórida.